Então vamos agora à palavra. Está em Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas 5, de 1 a 11. Vamos ler o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Simão e João, filhos de Zebedeus, que eram os seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente ou de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Um texto bem conhecido, mas eu creio que pela graça e iluminação do Espírito Santo de Deus, o Senhor trará aqui para nós algumas reflexões importantes. Meus irmãos, a gente vai trabalhar nesta noite com esse tema do fracasso humano à missão divina. Quero convidar você para repetir comigo, para guardar aí na sua mente. Vamos lá? Do fracasso humano à missão divina. Vamos, falem comigo. Do fracasso humano à missão divina. Veja, fracasso é algo que a gente não gosta de experimentar, mas todos nós já passamos por isso. A nossa vida é feita de perseguir alguma coisa, sempre um projeto, uma missão, uma etapa na vida, e a gente corre atrás destas vitórias, destas lutas, mas hora ou outra a gente enfrenta algum fracasso. Hora ou outra a gente experimenta um não sucesso, não é? Mas é importante a gente perceber que, no mais das vezes, a gente tem andado por tantos lugares, e visto que as pessoas, mesmo que têm alcançado valores, prestígio, ser conhecido, poder, a gente percebe que isso não gera... Só um minutinho, eu vou pular aqui o microfone. Isso, ficou melhor. Estou mais livre agora. Então veja, a gente muitas vezes a gente não quer passar pela experiência de fracasso, mas exatamente alguns fracassos que Deus permite que a gente passe, porque tudo que a gente passa está debaixo da vontade do Senhor. Nada que acontece debaixo do sol não é conhecido pelo Senhor, mas muitas vezes a gente experimenta algum fracasso por estar fazendo aquilo que não está de acordo à vontade do Senhor também, não é? Nesse texto aqui a gente viu Pedro, que estava, quando Jesus chegou perto dele, o encontrou lavando as redes.
Eles eram pescadores profissionais, não é? Eles conheciam tudo sobre o lago de Genezaré, o mar da Galileia, é a mesma coisa, são sinônimos. Eles pescavam, eles tinham uma companhia de pesca, eles eram pescadores profissionais. E naquele dia, segundo o texto, Jesus o encontra, eles lavando as redes, sinal que não tinham pegos nada aquela noite. E é realmente uma experiência frustrante. Muitas vezes, na nossa vida, a gente se acha assim, lavando as redes, não é? Muitas vezes a gente tem uma perspectiva, quando é jovem, de fazer um curso, pensando que aquele curso vai nos levar a alguma situação. Depois a gente percebe que o bacharelado é pouco, você faz um mestrado, e depois você percebe que o mestrado é pouco, você tem que envolver no doutorado e pós-doutorado e mais especialização, para que a gente muitas vezes se torne atualizado no mercado de trabalho. E mesmo assim, em muitos casos, a gente conhece tanta gente que não está satisfeito porque se sente frustrado ou passou por um momento de decepção, se sente fracassado, ou aqueles que já na idade madura, como muitos de nós aqui já está, olha para trás e percebe que correu em vão, ou que correu e não consegue enxergar vitórias na caminhada. Muitas vezes porque não está valorizando aquilo que Deus deu, outras vezes porque realmente correu, como Salomão disse, correu atrás do vento, não é? Muitos de nós correm atrás do vento, porque a gente é levado desde criança, muitas vezes, a não trabalhar a nossa vocação e sim se envolver numa profissão que dá dinheiro, não é? E a gente conhece tantas experiências de pessoas que fizeram uma formação e depois de um tempo largaram aquilo para fazer outra coisa. Ainda bem. Outros continuaram naquela profissão sem ser a sua vocação e depois, já de idoso, percebe que toda a sua vida não foi feliz, satisfeito, realizado, pleno. E outros estão correndo em caminhos errados. A gente muitas vezes nos ensinado que você precisa ter bastante recursos financeiros. E muitos de nós gasta todo o tempo correndo atrás de recursos. Não tem pecado nisso, mas precisamos dosar, porque a Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E eu conheci pessoas que tinham muito dinheiro. E um deles me disse uma vez: pastor, eu dou metade do que eu tenho se eu pudesse tirar o meu filho das drogas. Enquanto ele estava atrás de muitos cursos, ele não deu tanta atenção à família. Ele dava dinheiro, tinha um cartão de crédito liberado para comprar o que quisesse, mas não tinha a presença dele. Outras vezes a gente é enredado, levado pelaquilo que a não palavra ou não os ensinos da palavra nos estão falando, que você tem que crescer, fazer, e você nunca está satisfeito. Então muitas vezes essa falta de contentamento também gera esse sentimento de fracasso. Pessoa que está ganhando 10 mil reais, pensa se ganhar 20, ele vai ser maravilhoso. Ele ganha 20 e não está satisfeito. Porque o segredo não está nisso. E muitas vezes ele pensa, então se eu ganhar 50 vai ser maravilhoso. Não vai estar, porque a visão é a mesma, né? Se a pessoa tinha o hábito de comer um restaurante de 100 reais, ele passa a ir num de 500 e não vai resolver o problema. Então veja bem, isso acontece também conosco, nós cristãos, que cremos no Senhor Jesus, que temos um relacionamento com o Senhor. Se nós não olharmos para a palavra como ela nos ensina, você vem à igreja e diz assim: o que adianta eu ir lá na igreja reunir? Eu entro e saio do mesmo jeito. Quer dizer, a gente não percebe a palavra do Senhor falando ao nosso coração. E nesta noite eu quero refletir aqui em alguns pontos, rapidamente, sobre como a nossa vida pode transformar de um fracasso humano a uma missão divina. E é sobre isso que eu quero orar com você. Eu quero convidar você agora para fechar seus olhos e vamos falar com o Senhor para que fale você com Deus. Eu também vou estar falando aqui, que esta palavra possa aquecer seu coração, trazer luz à sua mente, trazer esclarecimento, para que você possa se enxergar e ver naquilo porventura que você esteja correndo atrás do vento.
que você não vai alcançar esse contentamento, essa alegria, essa satisfação. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta noite, mais uma oportunidade de abrirmos aqui a Tua Palavra. Permita, Senhor, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Permita que a Tua Palavra, Senhor, encontre guarida, lugar precioso dentro em nossa mente e coração e gere em nós entendimento, compreensão. Restaure, Senhor, o nosso propósito de vida. Nos endireite o nosso caminho para olhar para o Senhor e perceber que o Senhor é o nosso Deus, o Deus eterno, aquele que tem todas as coisas, mantém o universo e a nossa vida em suas mãos. Oramos agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente vê aqui é que nada acontece de milagre, nenhum milagre acontece antes que haja um entendimento e a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser central na nossa vida. Jesus vai interpelar e falar lá para os irmãos, aqueles, lembra lá, acho que Mateus 5, se não me engano, fala da grande comissão, ou Mateus, os vários evangelhos falam, o endereço agora está me falhando precisamente, a primeira grande multiplicação dos pães. No dia imediato que Jesus multiplicou os pães, alguns foram até Jesus, mais uma vez. E Jesus fala para eles assim: por que vocês estão me procurando pelo pão que perece? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está vendo ali? Mostra a motivação deles. Aquelas pessoas perceberam que estar perto de Jesus tinha comida grátis, né? Descobriram que tinha Macfish de graça, né? Pão com peixe de graça. Eles foram lá de tarde de novo para tomar outro café com Jesus. E Jesus vai dizer: por que vocês, Jesus que conhecia a motivação deles, por que vocês estão me buscando pelo pão que perece? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor por causa de uma necessidade que a gente tem. Muitas vezes como os 10 leprosos que procuraram Jesus. Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 foram cuidar da sua vida. Estavam lá limitados ou impedidos de viver a sua vida social. Foram tocar a sua vida e esqueceram que o Senhor que os libertou. Então o verso de 1 a 3 mostra Jesus chegando aqui. E a multidão estava o apertando para ouvir a palavra. Então Jesus entra num dos barcos, que era do Simão, e pede para que o barco fosse um pouco avante, para aproveitar o vento, né, que vinha do lago para a praia, que propagasse o som. Não tinha esse instrumento aqui, microfone. Jesus usou isso e expôs a palavra ali. Logo na sequência, a gente vai ver que Jesus vai estar falando para Pedro, não é? Então, o primeiro momento é o milagre acontece nada acontece antes do ensino da palavra. A palavra é muito importante. Cristo vai estar expondo a palavra, e a palavra para nós hoje precisa ser a centralidade da nossa vida. Segundo ponto aqui, a gente vê Jesus, assim que termina de falar, Jesus vai dizer para Pedro, para Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Veja, aqui Jesus vai estar mostrando o que eu chamo de a prova da obediência. Jesus muitas vezes está falando conosco, mas a gente pode conversar com Ele, mas o importante é que a nossa resposta e a nossa ação seja parecida como Pedro. Pedro responde a Jesus. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançamos. Interessante a gente destacar aqui no texto original, Pedro vai chamar Jesus de mestre. A palavra aqui no grego é epistates, que é um mestre, que é considerado uma pessoa que tinha autoridade. Então ele diz: olha, mas sob a sua palavra. Ele vai argumentar, ele vai raciocinar. Eles eram pescadores e eles tinham feito todas as manobras corretamente, como se pescam.
levaram as redes com a malha do tamanho certo, como sempre costumavam fazer, pescaram no lugar certo, na hora certa, e nada apanharam. Aí Jesus, já aqui de manhã, vai dar essa ordem para eles: vocês avancem ali no lugar mais fundo do lago e lancem as redes para pescar. Meus irmãos, nós precisamos agir como Pedro. Pedro nos ensina aqui que a obedecer ao Senhor, obedecendo a sua palavra, é muito importante. Esses dias eu estava lendo, eu estou fazendo um estudo mais acurado de Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E um comentarista que eu estava pesquisando diz assim, que quando a gente não obedece a palavra, lá vai dizer que a gente não tem que andar ansioso por nada, que o lírio é tão bonito, nem Salomão se vestiu como um lírio, e ele é tão frágil que logo murcha e é descartado, que os pardais também não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Senhor os sustenta. Nós somos muito mais importantes. Então, por que a gente fica ansioso? Aí o teólogo estava dizendo assim, que quando a gente fica ansioso, e ansiosos somos, né? Uns mais, outros menos, a gente está sendo um ateu, praticando um ateísmo prático. Eu nunca tinha ouvido essa expressão e fiquei pensando. E é verdade. O que é um ateu? Aquele que não crê em Deus. O que é um ateísmo prático? É você praticar algo como se você não cresce em Deus. E o Senhor Jesus, esse Deus que criou todas as coisas, está dizendo que não adianta a gente ficar ansioso, que a gente não acrescenta um segundo à nossa vida. E por que a gente fica ansioso? É um ato de desobediência ou não obediência. Então o teólogo afirma que isso é um ateísmo prático. É um ateísmo prático. Ou seja, você está praticando o ateísmo, porque você não está crendo no Senhor. Eu fiquei assim, despertado. O pessoal está comemorando aí alguma coisa, né? Fica ligado aqui que não tem problema. Então veja a importância disso, da gente seguir os ensinos da palavra do Senhor. Não é verdade? A palavra do Senhor nos diz que a gente a palavra branda acalma o furor e a dura suscita a ira. Se a gente de fato exercer isso, a gente vai ter benefícios disso. Quer ver ter uma experiência dessa? É alguém colidir com o seu carro, não é? Como é que você reage? Fica calmo, fica tranquilo, vai entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Se você sair nervoso, muitas vezes você pode achar o cara mais nervoso ainda e gerar um grande problema, uma briga, um acidente, até uma morte. Muitas vezes o pessoal anda até armado, não é? Então é importante a gente obedecer ao Senhor. E Pedro aqui vai dizer assim, sobre a tua palavra. Ele diz, olha, nós fizemos como a gente sabe fazer e nós somos profissionais, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa palavra aqui no grego, no original, é rema. Essa palavra empoderada que gera vida. É a mesma palavra que Jesus usou para trazer Lázaro à vida depois de morto há 4 dias. Essa mesma palavra que criou o universo, que é Jesus que criou todas as coisas. Então é a palavra do Senhor. Então Pedro vai dizer, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E a gente vê que o que acontece é que as redes enchem de tantos peixes, no lugar errado, no lugar inadequado, fora do horário, mas sobre a palavra do Senhor as redes se enchem de uma forma que estavam se rompendo, e ele chama o outro barco, e os 2 barcos se enchem de peixe, a ponto de quase afundar. Então é importante, meus irmãos, a gente perceber que a gente pode fazer planejamento sim, não é? Eu venho do mercado financeiro antes de ser pastor, e a gente aprendeu que quem falha em planejar, planeja falhar. E é verdade. Mas muitas vezes também a gente segue o nosso planejamento e não dá como a gente pensou. Porque não é porque a gente planejou que vai dar tudo certo. Ou vai ser como a gente gostaria que fosse. Eles aqui estavam experimentando uma experiência
ruim para eles. Eles pescaram do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo equipamento, e naquele dia não tinha pego nada. Mas olha a importância aqui do fracasso humano a essa missão divina. Eles vão perceber que sob a palavra do Senhor, essa palavra poderosa, eles viram os peixes vindo para as redes. Isso é maravilhoso. E leva-nos ao terceiro ponto que eu chamei aqui de a teofania e arrependimento. Teofania é Deus se mostrando, se revelando. E aqui o verso 8 e 9 vai dizer o seguinte: vendo isto, que os barcos ali se encheram tanto de peixe, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus filhos. Então veja, eles ficaram ali maravilhados de ver a tamanha pesca. De fato, aquilo foi milagre. E Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. No original aqui, Pedro vai dizer hamartolos, hamartia é pecado. Ele diz: eu sou um pecador. Não que ele estava com medo de Jesus, mas porque ele reconhecia a santidade de Jesus. A semelhança do que aconteceu com Isaías, quando viu a glória do Senhor. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e vi a glória do Senhor, eu vou morrer. No contexto judaico daquela época, eles tinham um conceito unitarista, era só Deus Pai. E eles percebem que Jesus só podia ser Deus porque o que eles acabaram de constatar, de ver aqueles 2 barcos quase afundando de tanto peixe pescado, não é? Na beirada do mar da Galileia, só podia ser milagre. Então é importante a gente ver, e um teólogo aqui vai dizer o seguinte: a fé reformada descansa na autoridade da palavra, acima da experiência. O comando de Jesus, o comando de Cristo frequentemente desafia a nossa lógica humana. Você já parou para pensar a estratégia que Deus deu lá para o pessoal, como deveria enfrentar as muralhas de Jericó? Dar voltas por 7 dias, no 7º dia dar 7 voltas e eles tocarem a trombeta? Não parece algo assim totalmente estranho, difícil de entender? Hoje a ciência até tenta explicar, por isso que você não deve buzinar em túneis, não é? Por causa de vibrações, mas era algo tremendo, que se o pessoal ficasse olhando, como é que aquilo ia poder acontecer? O povo de Israel, com seu exército pequeno, venceu tantas vezes exércitos tão maiores. E também perdeu na batalha de Ai, quando não obedeceu o Senhor, uma batalha bem menor, eles perderam feio, por causa da capa de Acã, lembra disso lá? Então veja, irmãos, nem sempre o comando de Cristo frequentemente desafia a lógica humana. A nossa fé descansa na autoridade da palavra acima da nossa experiência. Veja, Pedro vai dizer: olha, nós pescamos a noite inteira, Senhor, não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos fazer. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente crer que a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, a orientação do Senhor, ela vai além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente está acostumado a perceber. E o Senhor vai fazer milagres em nossa vida desta forma. Vai transformar o nosso fracasso, muitas vezes, o nosso caos, em vitória, em uma missão divina. Aqui a gente vê também Pedro dizendo, aí Pedro vai dizer: afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus vai responder a ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Veja essa palavra medo. Medo é algo que a gente tem, não é? A gente vive numa sociedade que tem fobias, não é? Traumas de tantas as coisas, e a gente vê uma geração cada vez mais se comprometida aos medicamentos. Não estou criticando você que toma medicamento, mas se você perceber, da onde veio o medo?
Da onde veio a raiz do medo? Vocês já pensaram nisso? Está lá em Gênesis. Depois que Adão peca, ele emburrece, não é? Porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tomava um café da tarde, todo dia com Deus. Mas aí, quando ele desobedece, ele vê que está nu. E o texto diz que quando Deus pergunta onde você está, Adão, não que Deus não soubesse, né? Ele diz, eu estou nu, tive medo e me escondi. O medo nasceu com o pecado, com a desobediência. Então, mas a Bíblia tem uma mensagem maravilhosa, diz que o amor lança fora o medo. E a Bíblia ensina que Deus é amor. Então veja, o antídoto para os nossos medos está exatamente na obediência à palavra do Senhor. Eu ministro sobre vida abundante. O que é vida abundante? E uma palhinha aqui, né? Um dia, se vocês quiserem fazer um seminário sobre isso, mas o que é vida abundante? É vida em obediência aos mandamentos do Senhor. Se você começar a obedecer os mandamentos do Senhor, você vai desfrutar de paz, de alegria, de satisfação. E por fim, meus irmãos, depois que Jesus fala para ele que ele seria pescador de homens, o verso 11 diz assim, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É importante a gente perceber que Pedro aqui, de novo, obedece o chamado de Jesus. Jesus vai dizer para ele, daqui para frente, não tenha medo. Você vai ser pescador de homens. E daí o texto diz, deixando tudo. Muitas vezes a gente foca nesse deixando tudo, mas não percebe por que Pedro conseguiu deixar tudo. Não é? A gente acha que Pedro fez muito em deixar tudo. De fato, foi a maior pesca que ele já tinha experimentado. Se tivesse o Guinness Book na época, seria uma pesca que ia para o Guinness Book. Mas quando Jesus chama Pedro, que daí para frente eles iam ser pescador de homens e não mais de peixe, eles arrastam o barco e Pedro deixa tudo. Por quê? Estar com Jesus, seguir o chamado do Senhor Jesus, é muito mais importante do que você ter todos aqueles peixes, todos aqueles valores. Pedro percebeu que quem estava com ele era o Deus presente, o Deus criador, o Deus que podia dizer para os peixes, vem para as redes. E ele percebe isso. Concluindo aqui, irmãos, a gente precisa ter essa disposição para deixar Cristo nos usar, para que a gente seja um instrumento hábil na mão do Senhor. Atender a voz do Criador, do nosso Salvador, e pensar que tudo que a gente possa deixar ou mudar de rumo é muito, muito menos do que estar com Jesus, porque Pedro agora, ele estaria com Jesus eternamente, e ele iria começar seu ministério de ser um discípulo de Jesus. E a gente vai ver a história de Pedro, depois do Pentecoste, que ele já, seu primeiro sermão, já 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000, e a gente vai percebendo o quanto ele está, de fato, cumprindo o que o Senhor disse a ele, que ele seria pescador de homens e não mais de peixe. Que o Senhor possa nos abençoar, meus irmãos, que muitas vezes, de uma experiência negativa ou de fracasso, a gente experimenta uma grande guinada, algo novo descortinando a nossa vida, o que aconteceu com Pedro. Um simples pescador experimenta e percebe Jesus através daquela pesca maravilhosa, mas Jesus disse, daqui para frente você vai ser outra pessoa, você vai se envolver em outra coisa. E é isso que Deus quer, que a gente esteja atento, porque das nossas lutas e dificuldades, Ele está nos orientando a vivenciar a nossa vida. A vida abundante é uma vida de obediência ao Senhor. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, 18 a 20, que nós deveríamos ensinar, evangelizar as pessoas, que toda a autoridade havia o Senhor tinha sobre tudo, e Ele estava nos chamando para evangelizar, compartilhar a palavra, ensinar as pessoas a
aquilo que havia aprendido do Senhor. Então essa é a nossa missão também. Então do fracasso há uma missão divina. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar em nossa caminhada. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela palavra que o Senhor nos deu. Que ela possa adentrar nossa mente, o nosso coração, Senhor. Tem tantas áreas em nossa vida, muitas vezes, que nos sentimos fracassados, Senhor. Muitas vezes os nossos empreendimentos, muitas vezes, Senhor, a nossa família. A gente gastou um tempo tentando adquirir recursos para oferecer à família e viu que no final não foi tão bom, o resultado não foi eficaz. Tivemos recursos, mas não demos tempo. Senhor, perdão por esse fracasso. Mas, Senhor, pões a tua mão sobre os irmãos aqui, as irmãs, sobre as famílias, para que possa, porventura, Senhor, ter passado por isso, ter os seus familiares, Senhor, voltando, trazido de volta à comunhão com o Senhor. Muitas vezes, Senhor, fracasso por achar-se capaz, achar que tudo ia dar certo, confiado em si mesmo, e tropeçamos. Senhor, que a gente possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo e crer que o Senhor Jesus é esse Deus que nos deu vida, vida abundante, nos deu vida eterna nele. Permita, Senhor, que a Tua palavra encontre em nossos corações o lugar e gere em nós arrependimento, gere em nós transformação, gere em nós uma experiência, Senhor, de retomada ao Teu Evangelho. Nós oramos agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.